que a gente chama de conjuntos de nível, ou no caso em que a função vai de R2 para R, a gente chama de curvas de nível. Você vai ver porque esse nome de curvas, e depois também eu vou dizer porque o nome conjunto de nível. Esses conjuntos, eles são sempre desenhados no domínio da função. Então, se eu tenho uma função que vai de R2 para R, o conjunto de nível será desenhado em R2, tá? E o que será esse conjunto de nível? Ele vai ser uma curva, tá? Por que uma curva? O que eu tenho para identificar que é uma curva? Então você vai pegar a dimensão da estrutura da imagem e vai fazer o desenho da dimensão da estrutura da imagem no, é, no domínio da função, tá? Então, antes de eu dar o exemplo, vou pegar um exemplo que aparece na vida real, que a gente está muito acostumado a ver, que são em mapas, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente vê este mapa aqui, né? Um mapa desse tipo aqui. Então a pessoa se pergunta, é um mapa cheio de números, né? Tem 400 aqui, ó, 300, 350, 360, 1000. O que representam estes números aqui? São distâncias? Não. Isto aqui é um mapa de topografia, ou seja, um mapa que mede a altura do local. Então, esses números aqui correspondem a altitudes, tá? Você fala, professor, e esta linha, que tem um 400 aqui, e esta linha, o que que é? Quer dizer que todos os pontos ao longo desta linha estão na mesma altura, são 400 metros, ou 400 qualquer coisa, não sei qual unidade de medida está usando aqui. Então, você está aqui, ó, é 360, então todos os valores que estão aqui são 360. Você está aqui, ó, ao longo desta linha fechada, aqui é 560. Então, isso corresponde, aqui 1000, ó, 1000. Então, isso corresponde a alturas. Então, este gráfico aqui, ele é um gráfico onde a gente tem a posição espacial e a altura da posição espacial. Então, a curva de nível, ela dá informação para você, neste caso específico, nesta posição, se você estiver exatamente nesta posição, você vai estar na altura 400, tá? Então, ela tem muitas utilidades, né? Então, ó, no mapa acima, cada linha corresponde a uma altitude. Serve particularmente para indicar uma posição espacial no plano, o valor que a função possui naquele ponto específico, tá? Então, aqui nesse caso específico, ó, se você chegar, imaginar que aqui é o seu domínio, tá? O domínio da sua função. Então, se você chegar no domínio da sua função, chegar nesse ponto aqui, você fala, opa, a função nestes pontos aqui, ela vale 520. Todos esses pontos que estão aqui. Tá? Então você fala, estou aqui. Então todos esses pontos ao longo desta linha aqui vale quanto? 400. Inclusive, se você seguir ela aqui, você vai ver que vai ser 400 mesmo. Poderia, por exemplo, ser, a curva de nível também poderia ser ter uma função que está medindo uma temperatura numa região. Aqui não é altitude, mas imagina se estivesse medindo a temperatura numa região. Então você conseguiria, por exemplo, suponha que fosse temperatura. Então todos esses pontos estariam a temperatura de 400 qualquer coisa, sei lá, unidade de medida qualquer aí. Aqui, né, um outro exemplo de curva de nível, como é que ela é construída? Imagina que você tem aqui, né, você tem uma montanha, né, com essas altitudes, aí você faz cortes. Esses cortes aqui é igual a gente vê, por exemplo, nas cônicas, que a gente faz cortes. Então, aqui nesses cortes, você vai fazer um corte paralelo domínio ao domínio da função, que é esse plano aqui. Então, você faz esse corte. Então, neste corte, todo mundo está a 160 de altitude, sei lá, metros, talvez metros. Então, você pega esta figura que é gerada aqui, né, só a borda da figura, e traz aqui para o seu sistema de desenho. Então, você desenha ela aqui, ó. Então, isso aqui vai gerar 160. Então, você vai aqui, ó, mais abaixo, que é 140. Faz o corte e traz aqui para o plano, tá? Então, isto aqui é a visualização de cima desta figura. Então, você, como se estivesse olhando de cima, tá? Então, você consegue visualizar a região e a altitude da região.
tá? Então, então, neste outro exemplo, vemos também o gráfico de nível da função. Neste caso, temos uma montanha, que é este aqui, e fazemos um corte em cada nível. Nível 160, 140, 120, nível que a gente escolheu, né? Da montanha. Na figura direita, temos a vista de cima da montanha e cada corte com a sua correspondente altura. Então, aqui a gente tem a vista de cima da montanha e o corte com a correspondente altura que a gente tinha indicado. E a pergunta é, como calcular as curvas de nível de uma função? Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos lá, fazendo um exemplo específico. Então, imagine que a gente tenha a seguinte função. F de xy igual a 10 menos x quadrado mais y quadrado. Então, é 10 menos x quadrado mais y quadrado. Que gráfico é este aqui? O gráfico disso aqui vai ser um paraboloide. Um paraboloide o quê? Com a boca para baixo e passando aqui em ponto 10. Tá? Então, este é o gráfico da função. Então, o máximo dela é em 10 aqui. Aí eu pergunto para você, dá para a gente achar a curva de nível 50? Não, a função não atinge 50. A curva de nível está relacionada à imagem da função, para identificar. E os valores da curva de nível vão morar onde? No domínio da função. Tá? Então, por exemplo, dá para eu achar a curva de nível 50? Não. 30? Não. Dá para achar 10? Dá. O limite, o máximo que você consegue é 10. Dá para achar 8? Dá. Então, qualquer valor abaixo de 10, a gente consegue. Tá? Bom, então, por exemplo, se você quer achar a curva de nível 9, o que você faz? Você vai lá no seu gráfico, no eixo do contradomínio, marca o ponto 9, passa um plano por ele, este plano aqui vai ser paralelo ao plano x, esse é x, né? XY, tá? Então é paralelo ao plano XY. Fiz o corte, então esse plano verde cortando o paraboloide azul, ele gera esta figura, este círculo aqui. Então a curva de nível 9, tá certo? Que seria a curva de nível para o valor de altura 9, ela vai dar esta figura aqui. Que figura geométrica é essa aqui? Olhando, a gente vê que é um círculo. Tá certo? Então, ó, para isto, a gente fazer o que, né? Estou explicando, né? Pegamos um plano paralelo ao plano XY, passando em 9 no eixo Z. Então, vem aqui um plano XY, passando em 9 no eixo Z. Observe que ele corta o gráfico num plano de altura 9, tá certo? A figura gerada é um círculo. Bom, então já temos uma forma geométrica de fazer isso. Tá? Agora tem uma forma algébrica, ou seja, fazendo conta mesmo. Como é que a gente faria para obter a mesma curva de nível que a gente fez? Aí eu faço o seguinte, ó. Eu pego a minha função f de xy igual ao valor que eu quero, no caso 9. Então, para você achar a curva de nível 9, você pega a sua função e iguala o valor da curva de nível. Então, vai ficar 9 igual a f de xy, coloca 9 do lado esquerdo. Então, 9 igual a 10 menos x quadrado mais y ao quadrado. Passo o 10 para o lado esquerdo. Então, vai ficar, né? Eu vou fazer aqui um passo a mais, né? Então, passo o 10 para o lado esquerdo. Vai ficar 9 menos 10 igual a menos x quadrado mais y ao quadrado. 9 menos 10 dá menos 1. Menos x quadrado mais y ao quadrado. Agora eu inverto a posição. Passo menos x quadrado mais y quadrado para o lado esquerdo e menos 1 para o lado direito e fico com essa expressão. O que é isso aqui? Isso aqui vai dar um círculo de centro 0, 0 e raio 1. Tá? Então está aqui, centro 0, 0 e raio 1. E aqui eu tenho. Tá bem? Então a curva de nível vai ser exatamente este círculo aqui de centro 0, 0 e raio 1. Então, esta figura aqui, ó, é um círculo. Aqui a altura 9. Tá? A altura é 9, mas o círculo aqui, ele vai ser assim, ó. Então, ele vai ser centro 0, 0, raio 1. Tá? Na altura 9.
No caso geral, se a gente quiser achar a curva de nível K, o que, que a gente faz? A gente pega a função, iguala ao valor K que a gente quer achar a curva de nível. Então vai ficar o quê? F de xy igual ao quê? A K. Então fica 10 menos x quadrado mais y quadrado igual a K. Passo o 10 para o lado direito, né? Vamos fazer essa conta aqui, vamos lá. Então fica menos x quadrado mais y quadrado igual a k menos 10, né? Eu passei o 10 para o lado direito, tá vendo que aqui do lado esquerdo é negativo? Então eu venho aqui, multiplico por menos 1 e multiplico por menos 1 aqui do outro lado. Que vai dar o quê? Vai ficar o quê? Menos 1 vezes menos x quadrado mais y quadrado dá x quadrado mais y quadrado. Menos 1 vezes k dá menos k, menos 1 vezes 10 dá 10, então fica x quadrado mais y quadrado igual a 10 menos k. Tá certo? Então a gente resolve isso aqui quando, por exemplo, k é igual a zero. Dá? Então fica x quadrado mais y quadrado igual a 10. Então daria o círculo de centro 0, 0 e raio 10. Raiz de 10, desculpe. E assim sucessivamente. Então eu posso escolher valores de k para identificar essa expressão. Claramente, por exemplo, ó, se eu escolher k igual a 20, eu sei que não tem curva de nível 20, mas se você viesse escolher k igual a 20, então ficaria x quadrado mais y quadrado igual a 10 menos 20. 10 menos 20 dá menos 10. Daí você teria x quadrado mais y quadrado igual a menos 10. Daria para a gente ter uma curva de nível de altura menos 20? Desculpe, 20? Não. Por quê? Porque eu teria um círculo, eu teria uma figura geométrica, não um círculo, né? Uma figura geométrica que seria x quadrado mais y quadrado igual a um número negativo, tá? Então não faz sentido. Tá bem? Bom, então a pergunta é, será que daria para eu ter uma curva de nível, por exemplo, k igual a 20? Tá? K igual a 20, o que aconteceria? Ficaria assim, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 10 menos 20. X quadrado mais y quadrado igual a menos 10. Pergunta, isso aqui tem solução? A resposta é não. Por que não tem solução? Porque quando que um número ao quadrado mais outro quadrado vai dar um número negativo? Nunca, né? Então isso aqui não tem solução. Não tem solução. Tá? Então o que a gente faz? A gente vem aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Isso não tem solução. Bom, então note nesse exemplo que todas as curvas de nível são círculos. Aqui de fato são círculos. E como que a gente faz em geral para poder fazer o desenho, né, das curvas de nível? É fácil? É difícil? Em geral é difícil. Então, existe alguns sites aí online que a gente consegue assim uma visualização muito boa das curvas de nível. Por exemplo, tem um site, né, que esse aqui, geogebra.org/m-m2pkksre. Então esse site aqui é um site, muitas pessoas trabalham e ajudam a desenvolver funcionalidades no GeoGebra, tá? Então uma dessas funcionalidades é essa aqui de encontrar a curva de nível. Então vamos lá no site para a gente ver. O site é esse aqui, tá? Level Curves. Então aqui a gente tem o que? Eu tenho o x quadrado mais y quadrado. O que eu faço, né? A curva de nível k igual a menos 5 não tem. Você está vendo que o que não tem interseção, o mínimo valor que ela vai assumir é 0. Então a curva de nível menos 5 não tem. Então vamos subir, vamos escolher um valor de k um pouco mais em cima. Então o primeiro valor que eu vou achar vai ser o k igual a 0. Pronto, aqui começou a encostar. Deu encostadinha. Agora, se eu colocar k igual a meio, ela já vai cortar, ó, tá vendo? K igual a meio, o plano já corta. Corta o meu gráfico. Então, o plano verde está subindo, ó, está cortando o gráfico. Está gerando o quê? Está gerando as minhas curvas de nível. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5,
tá? Então ele gerou as minhas curvas de nível. Então o que são as curvas de nível? As curvas de nível são essas figuras aqui no plano que foram obtidas através da interseção do meu círculo, do meu plano com minha figura aqui no caso paraboloide. Vamos colocar outra aqui. Vamos colocar x quadrado menos y ao quadrado, que é aquele, como é que chama? Aquela sela de cavalo. Olha lá, ó. Então no menos 5 ele está gerando essas figuras aí, tá? Essas figuras são hipérboles, depois vocês vejam lá a seção de cônicas que eu coloquei para vocês lá no site, tá? No Classroom. Então, gerou cônicas, que são hipérboles. Então, para o K negativo, as minhas hipérboles estão na direção do eixo Y. O K igual a zero vai dar essas duas retas aqui, ó. Então essas hipérboles, elas são tangentes, na verdade assintóticas ao gráfico, essas duas retas. Essa é a reta y igual a x, isso aqui é a reta y igual a menos x. Agora vamos lá para o lado positivo, ó, tá vendo? Então agora ela está gerando hipérboles do lado com a concavidade, não, com a boca voltada para o lado x, tá certo? Vamos ver, vamos colocar, por exemplo, x ao cubo aqui. Vamos ver aqui era x ao cubo. X elevado ao cubo. Tá, então vamos, deixa eu apagar aqui. Opa, x elevado ao cubo. Pronto. Então, ó, k igual a menos 5, ele tá gerando a figura, então estou subindo com o plano. Ah, tá fazendo um corte. Olha lá que legal. Tá gerando estas figuras aí, ó. Olha, bem legal. Tá? Por exemplo, vamos lá pegar uma outra aqui. 5 dividido, deixa eu pagar aqui, né? Para pagar eu clico aqui. Então 5, deixa eu pagar aqui. Então 5 dividido por 1 mais x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Deixar aqui. Ué, tá parênteses a mais. Então gerou essa figura aqui. Vou rodar essa figura, olha lá. Gerou uma montanha mesmo, né? Dá pra ver que é uma montanha. Então vamos fazer os cortes ali, ó. Olha lá, ó. Faz os cortes com determinadas alturas, tá? Por exemplo, vamos pôr aqui uma elipse. 2. Então vamos lá. Aqui eu tô aproveitando que já tava, né? Olha que legal, tá vendo? Se eu rodar aqui, eu vou ver que isso aqui gerou uma elipse. Tá? Vou falar, professor, que eu gerar uma elipse externa. Vamos ver o que dá se eu colocar aqui uma 4. Não tem. Então vai gerando essas figuras aí, ó. Muito legal. Então essas aqui são curvas de nível de várias, né? Que tava junto aí. Tá? Deixa eu salvar aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Foi morrinho. Que a gente consegue outro aqui mais. Vou colocar aqui, vou dar uma deslocada nele. Vou colocar assim. Deslocar. Pronto. Então aqui eu tenho dois morrinhos agora, ó.
3 morrinhos, parece 2 montanhas. Então vamos fazer aqui. Olha lá o corte, ó. Ficou bem legal, ó, essas figuras. Então essas aí são as curvas de nível correspondente a uma função aqui, uma soma de 2 funções. Tá? Muito legal. Ou então nesse site aqui você pode gerar diferentes gráficos aí. E aqui você vê as curvas de nível. As curvas de nível, ó. Então aqui é a projeção da função no meu domínio. Tá bem? Bom, então no caso geral, se eu tiver uma função f que vai de R2 em R, a curva de nível K é definida da seguinte forma, né? São x, y pertencente a D, tal que f de x, y é igual a K. Então eu vou procurar os valores no domínio para os quais a imagem da função é K. Tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá, fazer um exemplo aqui numérico. Encontre as curvas de nível de em cada caso. f de xy igual a x² menos y². Deixa eu pôr uma página a mais aqui. Então vamos lá, x² menos y². Essa é a minha f de xy. Vamos encontrar a curva de nível. Vamos lá, curva de nível k igual a menos 1 primeiro. K igual a menos 1. Então o que você faz? Você vem aqui, coloca menos 1, igual a sua função, ó. Tá bem? Vou fazer o seguinte, vou passar o lado esquerdo, o lado direito para o lado esquerdo, então vou passar o x que está aqui na esquerda para a direita, o y que está na direita para a esquerda, o y que está na direita para a esquerda, vai trocar o sinal, e menos 1 vou passar para a direita. Então vai ficar assim, ó, y² menos x² igual a 1. Pronto. Que figura geométrica é essa? Se a gente lembrar das cônicas lá, né, tem uma aula de cônicas aí no Classroom, diz o seguinte, ó, se eu tiver y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1, isso aqui vai dar uma hipérbole, e a hipérbole está apontando aonde? Sempre na direção da variável que está positiva, então ela está apontando para cá, ó. E esse valor aqui é menos A e esse aqui é A, tá bom? Então os vértices são menos A e A. Então nesse caso aqui, como é que seria a minha figura, a minha hipérbole? Então ela está passando no ponto menos 1 e 1, com a boca na direção de Y. Por que eu sei que ela está passando no ponto menos 1 e 1? Porque aqui embaixo é 1 elevado ao quadrado e aqui é 1 elevado ao quadrado. Quando não tem nada é como se fosse 1. Tá? A próxima, curva de nível k igual a 0. O que você faz? Você vem na sua função igual a 0. Então vai ficar 0 igual a x² menos y². Vou passar o y para o lado esquerdo. Então vai ficar o quê? Vai ficar y² igual a x². Como é que a gente resolve essa equação? Eu tiro a raiz, né? Então, y vai ficar igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Sempre quando você tira a raiz, vai aparecer um mais ou menos, porque está resolvendo a equação algébrica. Aqui, cancela, cancela, vai ficar y igual a mais ou menos x. Então, são duas soluções, né? Y igual a menos x e y igual a x. O que é isso aqui? Nos dois casos, eu tenho uma reta. Então, para k igual a 0, eu tenho esta reta aqui, ó. Y igual a x, que é essa. E y igual a menos x, que é essa aqui. Então, as curvas de nível 0 vão dar essas duas retas aqui. E a curva de nível, finalmente, a curva de nível k igual a 1. É claro que eu estou fazendo só 3, né? Tem uma infinidade de curvas de nível. Estou fazendo 3 só para a gente ter uma ideia. Então, eu pego, né, no valor da função e igualo. Então, vai ficar 1 igual a x² mais y², menos y², desculpe. Tá? Porque a função é x² menos y². Que curva de nível isso aqui vai dar? Se a gente lembrar, né,
Ó, também, se eu lembrar, eu vou ter o quê? Que x quadrado sobre a ao quadrado menos y quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Isso aqui dá uma hipérbole. Uma hipérbole em qual direção? Agora na direção de x. Então aqui é ponto menos a, aqui é o ponto a. Então aqui é como se fosse 1 elevado ao quadrado, aqui também 1 elevado ao quadrado. Então essa hipérbole aqui, ela está passando no ponto menos 1 e no ponto 1. Tá? Se a gente colocar as três curvas de nível junto, dá. Vou fazer uma de cada cor, tá? Então vamos lá. A primeira que a gente viu era essa aqui com a boca para cima, a curva de nível no menos 1. Tá? Essa era a curva de nível. Vou fazer a outra curva de nível 0 assim. Duas retas. E a outra, a última curva de nível 1. Essa aqui. Professor, a curva de nível 1 tem que passar no ponto 1? Não necessariamente, aqui foi uma coincidência, tá? Então aqui é o K igual a 1, K igual a menos 1 e K igual a 0, tá? Vamos lá ver o próximo exemplo. O outro exemplo seria f de xy igual a x mais y. Então, exemplo 2. Então, aqui é f de xy igual a x mais y. Tá? Então, primeiro vamos fazer o caso em que o k é igual a menos 1. Tá? Então, k é igual a menos 1, então vai ficar x mais y, que é a função, igual a menos 1. Passo o x para o lado direito, então vai ficar y igual a menos x menos 1. O que é isso? Isso aqui vai dar uma reta com inclinação negativa, porque o coeficiente angular é negativo, passando, quando o x for igual a 0, passando em menos 1, ou seja, o coeficiente linear é menos 1. A próxima é k igual a 0, a curva de nível que eu vou fazer. Então, no lugar do f de xy, eu troco por 0, então vai ficar x mais y igual a 0, ou seja, eu passo o x para o lado direito, y igual a menos x, então passando pela origem aqui. E finalmente, k igual a 1. Tá? Então vai ficar x mais y igual a 1, passo o x para o lado direito, vai ficar igual a 1 menos x. Então, colocando tudo no mesmo sistema de coordenadas, então eu tenho a curva de nível menos 1, a curva de nível 0 e a curva de nível 1. São todas paralelas. Por que são paralelas? Porque o coeficiente angular de todas elas é o mesmo, é menos 1. Tá? Bom, aí a pergunta se faz o seguinte: professor, será que é possível a gente considerar a curva de nível de função de dimensão mais alta? Nesse caso dá, né? Dá para a gente considerar, por exemplo, a curva de nível de dimensão de domínio R3 para R. Tá? Como é que seria a curva de nível do domínio R3 para R aqui nesse caso, né? Então, nesse caso, os conjuntos de nível são superfícies. Por quê? Porque eu tenho 3 variáveis e uma restrição. Então, o grau de liberdade é 2. Então, ele vai gerar uma estrutura de dimensão 2. Então, nesse caso, vai ser uma superfície. Ó, um exemplo. Vamos considerar uma função que vai de R3 para R. A função f de xyz igual a x quadrado mais y quadrado mais e ao quadrado. Esta função aqui, qual é o domínio da função? Não é difícil de ver que o domínio é o R3 todo. Então, o domínio contido em R3, indo para R, o domínio é o R3. Aqui o domínio é igual ao R3. Vou até pôr aqui. Ó. Então, o domínio é igual a R3. Por quê? Porque não tem nenhum daqueles problemas. Não tem divisão por zero, nem raiz de número negativo, nem logaritmo de número menor ou igual a zero. E o que são os conjuntos de nível aqui? Vão ser esferas. Por que esferas?
Porque como é que a gente define o conjunto de nível? Por exemplo, se eu quiser achar o conjunto de nível 1, o que seria por definição? São x, y, z pertencente ao domínio, tal que f de x, y, z igual a 1. Então, eu pego a função f de x, y, z igualo a 1. A minha função é x² mais y² mais z² igualando a 1. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar uma esfera. Uma esfera de centro 0, 0 e raio 1. Tá? Posso fazer a mesma coisa. Se eu quiser curva de nível 2, ela vai dar o quê? Ela vai dar também uma esfera. Então, eu pego a função x² mais y² mais z² igual a 2. O que eu faço aqui? Então, do lado direito, eu escrevo isso aqui como raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Tá? Então, a esfera de centro 0, 0 e raio raiz de 2. Tá bem? Bom, então é isso. Obrigado.